Vamos esperar para ver se não vai cair. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é quinta-feira, graças a Deus. Os dias tá assim, né? Ó, tá correndo. Tô cheio de lacinho aqui para terminar do presentão de Natal. Em nome de Jesus, faremos muitos presentões de Natal. Até acabar as sacolinhas que eu tenho ali. Bom dia para vocês. A gente vai ler o final do 2 Reis 17, tá? A gente começou a ler ontem e vamos terminar hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor tem sido bom. E o Senhor é bom mesmo quando as coisas não estão boas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, nos ensina a orar. Nos ensina, Pai, a reconhecer a Tua palavra, a entender a Tua palavra e a escrever ela no nosso coração. Que ela esteja na nossa mente o tempo todo, na nossa boca, no nosso coração, no nosso espírito, gravado realmente na nossa alma, Pai. Para que nós possamos andar do jeito que o Senhor quer que nós andemos, para que nós possamos falar do jeito que o Senhor quer que nós falemos e para que nós sejamos a pessoa que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente paramos no versículo 24, tá? E a gente vai terminar de ler. Eu tenho pitiríase alba, é uma alergia do sol. Diz que pobre não pode ter alergia do sol, né? Pois é, eu tenho. E aí a minha pele vai ficando com mancha branca, vai descascando a melanina da pele e vai ficando com mancha branca. E qualquer sol que eu tomo, solzinho bobo, já dá essas pitiríase alba. E ó, meu braço tá daquele jeito, coçando por causa tirando a melanina. E aí a pomadinha pra trazer a melanina de volta, uma pomadinha desse tamanho é 150 e poucos reais. É surreal. Aliás, eu tenho que ver se eu peço no alto custo, porque eu não dou conta não, misericórdia. E tem que usar essa pomada, e essa pomada, ela volta a melanina da pele, ela faz nascer de novo a melanina da pele, e aí fica de novo a mesma cor, mas senão fica cheio de mancha branca, como se fosse a vitiligo, mas não é vitiligo, chama pitiríase alba. E ela também não passa. Ela é só uma alergia do sol, que doideira, né? Pois é. Enfim, não faz nada, só perde a pele, perde a pele não, perde a cor. Aí, ó, 2 Reis é porque tá coçando muito, ela coça muito a hora que ela tá perdendo a cor. 24, 2 Reis 24. O rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Iva, Amate e Servaim, e os fez morar na cidade de Samaria. Então a gente estava num tempo onde os assírios, né, o rei Salsamaneser, levou cativo, né, o Acaz foi. Não. No ano 12 do reinado de Acaz de Judá, Oséias, levou cativo Oséias, perdão. É muitos reis, né? Então, levou cativo ele e o povo de Israel. E aí esse povo começou a povoar essas cidades de Israel, né? Ali, Samaria e as outras cidades. Então, ó, o rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Iva, Amate e Servaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou o leão, leões que mataram alguns deles. Então, eles não adoravam ao Senhor, né? E aí Deus manda leões. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra.
Por isso, esse Deus havia mandado leões que estavam matando as pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta os sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá para ensinar o povo a lei daquele Deus daquela terra. Ou seja, os assírios que serviam a deuses vão agora servir a Deus porque ficaram com medo. Então o sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer seus próprios ídolos e colocou santuários que os samaritanos haviam construídos. Cada povo na cidade onde estava morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo da Babilônia fez imagem do deus Sucote-Benote. O povo de Cutá fez imagem de Nergal. E o povo de Amate fez imagem de Acima. Os povos de Iva fez imagem de Nibás, de Tartaque. E o povo de Servaim queimavam seus filhos em sacrifício ao deus Adremeleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoa para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. Ou seja, ao mesmo tempo que eles estavam indo na igreja, eles estavam indo no candomblé. Ao mesmo tempo que eles estavam indo na igreja, eles estavam indo beber, fumar, curtir a vida. Ao mesmo tempo que eles iam na missa no domingo, eles iam viver a vida como se Deus não existisse. Então, na verdade, quem vai à missa no domingo e na semana vive como se Deus não existisse, não é um cristão. É uma pessoa frequentadora de igreja, como o próprio padre diz, né? O padre já disse isso, que existem pessoas que visitam a igreja. E são pessoas visitantes, tá? E assim, eles adoravam ao Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, né? De acordo com os seus costumes do país onde tinham vindo. Até hoje, eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem a leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, com os israelitas, né? Não se ajoelhem diante dele, não o sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que eu tirei vocês do Egito com grande força e poder. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses. Nem esqueçam da aliança que eu fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir seus velhos costumes, né? Todo mundo vai, por que eu não vou? E assim eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam aos seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa, sim. O mundo continua do mesmo jeito, né? Infelizmente. Aqui a gente termina esse capítulo, tá? E amanhã a gente vai para outro. A verdade é que as pessoas, elas vivem numa grande cegueira, né? E essa cegueira espiritual, que eu também vivi por muitos anos, eu só fui acordar aos 38, ela faz com que a gente tenha grandes dores, sabe? Dores emocionais, faça ligações espirituais que a gente não sabe. Essas ligações que a gente faz, essa cegueira espiritual, ela nos traz grandes consequências na vida, né? E aí a gente não sabe por que a gente caminha e a vida dá errado, nada dá certo e lelé. Mas é isso, é esse modo de viver
que a gente acha que tá correto, mas que na verdade nos traz grande prejuízo, sabe? Mas é assim, né? Sua vida, suas escolhas, cada um escolhe como quer viver, só que Jesus está aberto a todas as pessoas, sabe? A partir do momento que você decidir que você não quer mais viver uma vida do mesmo jeito, que você não quer mais se dar mal na vida, que você quer realmente viver bênção, vida em abundância, ter saúde, ter paz, principalmente ter paz, sabe? Paz de espírito. A hora que você decidir isso, Jesus está de braços abertos para você andar com Ele, viver com Ele, ter um novo futuro, sabe? Deus nos dá um futuro. Isso é que de fato vale a pena em Deus. Deus, Ele apaga todo o nosso passado e Ele nos dá um novo futuro. Que Deus abençoe sua vida, que você ande com Deus, descubra Deus, leia a Bíblia, tá? Comece a ler a Bíblia. Quer mudar de vida? Comece a ler a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros 4 evangelhos do Segundo Testamento. Comece a ler a Bíblia de verdade que você vai mudar de vida, tá? Deus te abençoe, bom dia, até amanhã, hein? Com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau!